Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a classificação das anemias, tá? Então eu não vou entrar no mérito de todos os tipos de anemias e tudo mais, eu vou só falar a classificação geral. Primeira coisa, anemia basicamente, tá? É a deficiência na oxigenação dos tecidos por uma diminuição, por exemplo, da capacidade de transporte de oxigênio. Por quê? Porque tem menos hemoglobina, ou a hemoglobina não funciona direito, ou ainda tem menos hemácias, tá? Então, é a diminuição no funcionamento da hemoglobina que tem como função básica o transporte de oxigênio, tá? Uma proteína que está presente nas hemácias e que promove o transporte de oxigênio. Então, se não funcionar, tem menos oxigenação dos tecidos. Essa é a característica geral das anemias, tá? Eu não vou entrar no mérito em relação aos sintomas, mas, por exemplo, fadiga, cansaço, palidez, em alguns casos sangramento. Aí esses sintomas, essas variações desses sintomas já auxiliam na classificação clínica que o médico faz, e aí ele solicita um exame de sangue, que é um hemograma, tudo bem? E verifica os índices hematimétricos lá, por exemplo, o hematócrito, contagem de hemácias, a concentração de hemoglobina HCM ou CHCM, por exemplo. Então, tem vários tipos de parâmetros. O VCM, que é o valor corpuscular médio, o RDW, que é a discrepância, né, amplitude de tamanho aí das hemácias, por exemplo. Então, tem vários parâmetros, tá? Eu também não vou entrar agora no mérito em relação a isso. A gente já gravou alguns desses parâmetros do hemograma, tá? Eu vou ver se eu lembro de deixar aqui na descrição desse vídeo alguns desses parâmetros para você entender melhor. Mas, resumidamente, é isso, beleza? Agora, classificação geral das anemias. Primeira coisa, existem três formas gerais de classificar, tá? Eu vou começar aí pela mais simples, que é a apresentação clínica. Então, o paciente começou a apresentar esses sinais aí ou sintomas agudamente, tudo bem? Sei lá, um sangramento ou uma hemólise, por exemplo. Nesse caso, aí a gente trata de uma anemia aguda, tudo bem? Ou se ele vem apresentando alguns sintomas cronicamente, os sintomas vão progredindo. Aí a gente trata aí de uma anemia crônica, tá? Então existem anemias agudas, por exemplo, é um sangramento que fez perder muitas hemácias e hemoglobina, e aí ele apresenta os sintomas relacionados com uma anemia, tá? Ou uma destruição rápida de hemácia, que é uma hemólise, então seria aguda, nesse caso. E a crônica, por exemplo, ele tem uma doença crônica, ele vai tendo diminuição de ferro, da absorção do ferro, da ingestão de ferro, vitamina B6, B12, entre outros parâmetros aí e outros tipos de anemias, tá? E aí seriam as anemias chamadas crônicas, tudo bem? Classificação geral entre aguda e crônica, conforme a apresentação clínica, tá? Outra forma de você categorizar ou classificar aí as anemias é conforme o tamanho aí médio das hemácias, tá? Então, isso é baseado no exame de sangue chamado hemograma, tudo bem? Então, no hemograma, a gente tem lá, verifica lá a contagem de células, a proporção de células para o sangue, que é o hematócrito, verifica aí a contagem relativa absoluta dos outros tipos de células, que são os neutrófilos e aquelas células todas lá, plaquetas, né, que são elementos figurados e tal. Tem vários parâmetros do hemograma, tudo bem? Mais especificamente, quando a gente verifica lá a morfologia e a quantidade e as características das hemácias, tá? A gente verifica, por exemplo, o tamanho da hemácia, de várias hemácias, na verdade, né? A gente calcula aí uma média e a gente chama de valor corpuscular médio, que é o VCM, tudo bem? O VCM, ele vai indicar, se ele for baixo, né, vai indicar que as hemácias são microcíticas. Se ele estiver dentro da normalidade, as hemácias aí são normocíticas, e se elas tiverem, o VCM tiver maior, essas hemácias aí são macrocíticas. Então, nesse caso, vai ser uma anemia microcítica, normocítica, tamanho normal, ou macrocítica, tá? Só citando aí um caso para você, por exemplo, diminuição de ferro, tá? Uma anemia ferropriva ou ferropênica tende a ser uma anemia microcítica, tá? Mais especificamente, hipocrômica, que é menos hemoglobina também. Aí estão outros parâmetros relacionados aí do hemograma, tá? Então, microcítica, hipocrômica, diminuição de ferritina, diminuição de ferro, né? E etc, tá? Então, tem outras características de outros exames que não são só do hemograma, que eu citei aqui para você.
Então, teria que solicitar, por exemplo, exames complementares. O médico já tem muita ideia de que seja o ferro, mesmo porque é a principal anemia, né? A mais comum que a gente tem, que é a ferropriva ou ferropênica, que leva à diminuição do tamanho das hemácias e diminuição da quantidade, concentração aí da hemoglobina também nessas hemácias, diminuição de hematócrito, de contagem de células, né, e tudo mais, tá? Agora, por exemplo, se o paciente ele tem uma diminuição de vitamina B12, tá? O que vai acontecer? Essas células, elas estão maiores, então elas estão macrocíticas. A gente, inclusive, dá um nome para isso daí. É uma anemia megaloblástica, tudo bem? É uma anemia carencial por deficiência de B12, classificada como uma anemia megaloblástica. Aí, por exemplo, se é causado por ausência de fator intrínseco que promove a absorção de vitamina B12, é mais especificamente chamada de anemia perniciosa, tudo bem? Então, aí a gente já está juntando, né, com a característica aí morfológica das células com a causa, tudo bem? Que é a terceira forma de classificação. Então, repetindo, primeira forma, aguda e crônica, classificação clínica, apresentação clínica, morfologia, tamanho da hemácia, microcítica, normocítica e macrocítica. E a outra forma aqui de classificação é conforme a causa dessa doença. A gente chama de patogênese, tudo bem? Então, por exemplo, aí, ó, produção inadequada ou ainda perda de eritrócitos, por exemplo, como resultado de um sangramento, de uma hemólise, etc., vai levar às anemias que a gente chama de hiporregenerativas. Hipo quer dizer pouco, quer dizer que não está regenerando, não está saindo mais hemácia. Não, a medula óssea não está promovendo a formação de hemácias. Então, a gente chama de hiporregenerativa e as chamadas regenerativas. Professor, como assim? Não entendi muito bem. Vamos pensar o seguinte: de onde saem as hemácias do nosso corpo? Saem da medula óssea, tudo bem? Mas para elas serem formadas lá na medula óssea vermelha, né, que fica dentro do osso, basicamente, né, os ossos longos principalmente, para elas serem formadas dentro da hemácia, da medula óssea, né, as hemácias serem formadas dentro da medula óssea, eu preciso de nutrientes, eu preciso de células-tronco, hematopoiéticas, eu preciso de eritropoietina, estimulando aí, que é produzida pelos rins, eu preciso de nutrientes de uma maneira geral, ferro, vitamina B12 e tudo mais, tá? Se eu não tenho essa matéria-prima, vamos falar dessa maneira aí, se a medula óssea não está funcionando, a gente tem o que a gente chama de hiporregenerativa. Quer dizer que o organismo não está dando conta de produzir a quantidade de células. Então, a hiporregenerativa, hipo vem de pouco, tudo bem? Pouca regeneração. Quer dizer o quê? Que a medula óssea está reduzida, ela não está funcionando, ela tem uma disfunção, tudo bem? Então, diminui o número de células precursoras aí, por exemplo, da medula óssea, e diminui, por exemplo, a formação, a ingestão, a absorção de nutrientes e tudo mais. Diminui, consequentemente, num exame específico aí, os reticulócitos. Então, quando diminui reticulócito, porcentagem, proporção e tudo mais, na contagem, né, de reticulócitos, quer dizer que a gente está tratando aí de uma anemia hiporregenerativa. Tudo bem? Então, esses são os principais motivos. A outra forma é chamada regenerativa, quer dizer que a medula óssea ainda está funcionando, tá? Então, ela responde apropriadamente a uma pequena quantidade em massa de eritrócitos, aumentando a produção. Então, o reticulócito ainda está funcionando, às vezes tem até um aumento, né, de proporção aí de concentração de reticulócitos, tá? Por exemplo, sangramento. Então, quando o paciente perde sangue, a hemácia, a medula óssea está funcionando, tudo bem? Ele está perdendo sangue, seja lá um sangramento no intestino ou uma menstruação. A medula óssea está funcionando ainda, tudo bem? Então, ele tem ainda a formação de eritrócitos e está conseguindo fazer hemácias, mas a quantidade de perda de sangue pode ser maior, tudo bem? E aí apareceu a anemia por causa disso. Pode até ser, por exemplo, uma anemia aguda, tudo bem? Ou se essa perda de sangue está sendo cronicamente, sei lá, um parasita intestinal que está lá há meses e está perdendo quantidades pequenas de sangue, esse paciente vai começar a ter diminuição das células vermelhas, diminuição da hemoglobina, tudo bem? Devido a esse sangramento, tá? Então, existem vários motivos. Essa é a classificação geral que eu queria passar para você, tá? A gente vai falar nos próximos vídeos, já se prepara para isso, sobre cada um desses tipos de anemias, as características clínicas,
a alteração nos exames, tá? Para que você possa entender e diferenciar de fato cada uma dessas anemias, tá bom? Espero que você tenha gostado. Clica aqui em curtir se você gostou e deixe seu comentário aí se você não entendeu alguma coisa, tá? Eu posso até depois mostrar para você um panorama aqui nos slides para você classificar, entender melhor essa classificação toda aí, detalhado cada tipo aí de anemia, para você entender isso passo a passo, tá? Então, para isso, você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber os próximos vídeos dessa playlist aqui que vai estar uma quantidade bem grande aqui de vídeos sobre as anemias, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.